Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, queridos amigos. Estamos juntos em mais uma atividade promovida pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seito-Noye do Brasil para estudarmos juntos a educação da vida. E hoje com um tema muito especial. Mulher eterna é dotada de natureza divina, né? Nós vamos usar como livros textos Assim se concretiza o amor, Pedagogia da Seito-Noye, o livro A Verdade, volume 5, Mulher, vamos ver se eu consigo colocar todos aqui juntos, né? Educação do Filho de Deus, volume 1, e o volume 29 da coleção A Verdade da Vida, que é considerada a Bíblia da mulher que pratica os ensinamentos da Seito-Noye. Como vocês podem ver, estamos alicerçados em vários apoios doutrinários do nosso ensinamento, né? Para você que está nos vendo pela primeira vez, em primeiro lugar, muito obrigada por nos deixar adentrar na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, mas é muito importante para nós estarmos na sua companhia. A Seito-Noye é uma filosofia religiosa que prega que o homem é filho de Deus. E os educadores, né, os profissionais ligados à educação, os pais ou qualquer pessoa que entenda que a educação é importante, e assim nós consideramos como educadores, utiliza a educação da vida, que é o nome atual que se dá à forma de ensinar segundo os ensinamentos da Seito-Noye, a pedagogia da Seito-Noye. Nós temos um livro muito precioso, escrito pelo nosso sagrado mestre, professor Masaharu Taniguchi, que explica tudo isso. E é um livro maravilhoso e vamos mencioná-lo um pouquinho mais adiante. Então, como eu estava conversando com vocês, a educação da vida é a forma de ensinar segundo os ensinamentos da Seito-Noye. E o que significa Seito-Noye? Lar do progredir infinito, né? Então aí nós temos que fazer uma pausa para que nós todos consigamos entender juntos o significado dessa expressão.
lar do progredir infinito, né? O que é progredir? Progredir é avançar, estarmos sempre juntos, né? Com a necessidade, com a vontade de sempre manifestar o nosso melhor. Aliás, o segredo da juventude eterna é sempre ter essa ânsia por aprender, não cristalizar nada na nossa mente. Somos eternos aprendizes, né? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, avançar, aprender, no sentido de ser capaz de manifestar neste plano fenomênico, que é o plano dos 5 sentidos, o mundo da manifestação, né? Que é onde nós estamos. Nós não somos seres carnais, não, nós somos filhos de Deus. E Deus é espírito, é essência, é o todo em tudo. E nós, sendo filhos de Deus, somos também seres espirituais, mas numa experiência carnal, né? E como é que nós temos essa oportunidade de nascer nesse mundo? Através do papai e da mamãe, né? Todos nós temos um pai e uma mãe. Alguns têm até mais de um pai e uma mãe, 2 mães, 2 pais. Enfim, nós temos uma profusão de possibilidades de pessoas que nos ajudam a nos desenvolver nessa caminhada da vida. Aliás, nós temos muitas possibilidades de família, né? Papai, mamãe e filhos, mãe e filhos, pai e filhos, irmãos, vovô, vovó e netos, tios e primos, e temos até pessoas encantadoras e especiais na nossa vida, que embora não tenham o nosso vínculo de sangue, nos amam de tal forma que nos trazem para a sua família espiritual, né? Então, nós, seres humanos, por sermos seres eminentemente sociais, temos essa necessidade de estar no convívio com outros seres iguais a nós, outros seres humanos, para que possamos desenvolver a nossa capacidade plena, né? Ainda assim, neste mundo, é imperioso que se diga, nós não temos condição, por mais que nos esforcemos, de manifestar essa capacidade totalmente, porque a nossa capacidade é infinita. Aprendemos uma coisa, temos mais a aprender. Aprimoramos uma coisa, podemos aprimorar de outra maneira. Isso é o que se chama de potencialidade infinita, né? Então, seguindo nesse raciocínio, a educação da vida, né, que nós já vimos, que é a forma de educar segundo os ensinamentos da Seiichi Noye, é um método educacional que busca extrair do educando filho de Deus. Então, o educador reconhece no educando essa condição, né, de ter potencialidade infinita. Ao contrário de outros métodos tradicionais, o educador da Seiichi Noye não considera um educando uma página em branco. Não, ele tem todo um histórico, tem todo um cabedal, tem potencialidade infinita. Então, ao educador, quer seja papai, mamãe, vovô, vovó, e já mencionamos todas essas possibilidades, professor, professora, patrão e empregado, né? Qualquer pessoa a quem nós queiramos transmitir alguma coisa, a gente coloca nessa situação de aprendizagem, né? Aquele que quer transmitir, reconhecendo a capacidade infinita de quem vai receber aquele ensinamento, cria um elo de igualdade. Eu reconheço o seu valor. Então, a pessoa que vai receber aquela instrução, aquele ensinamento, enfim, ela não se fecha. Ela está aberta porque sente que o outro reconhece o seu valor. Então, o educador
da Seichonoye, ele extrai essa potencialidade infinita do educando. E como é que ele faz isso? Pela força da palavra. Né? Nós sempre repetimos nas nossas atividades que a palavra, ela tem 3 formas de manifestação: o pensamento, a fala e a ação. Então, uma forma, um dos instrumentos de extração da potencialidade infinita do educando é através do elogio. Né? E esse elogio, esse enaltecer as qualidades que podem não estar ainda manifestadas, mas eu sei que aquele educando possui. Eu só preciso encontrar um meio de me comunicar com ele de tal forma que ele se permita manifestar a sua potencialidade infinita. Então, o trabalho do educador, se é que podemos chamar assim, é o de extração daquilo que já existe. Né? Nós não educamos enaltecendo, não sei se podemos usar isso, mas apontando, acho que fica melhor dizer, o erro. Nós valorizamos o acerto. Então, vamos exemplificar. O professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, um grande preletor da Seichonoye, nas suas palestras, sempre que possível, dá o exemplo de quando ele estava na sala de aula. E um aluno tinha um comportamento bastante difícil, vamos chamar assim. Né? Ele necessitava muito de atenção, então fazia tudo o que podia para chamá-lo. Né? Gritava, não respeitava os colegas, enfim. E ele tinha uma letra muito difícil de ser compreendida naquele momento. Né? E o professor Marcos estava tentando encontrar algum canal de comunicação, lembram que eu falei da extração? Com aquele aluno. E ele mal fazia as lições, as tarefas, enfim, e ele foi apresentar um trabalho, um texto ao professor Marcos. E um detalhe dessa extração da potencialidade infinita através do elogio é que esse elogio tem que ser sincero. Aquele que fala não pode falar apenas pela mera formalidade. Ele tem que sentir aquilo que ele fala. Então, você tem que procurar encontrar os pontos positivos. E a letra estava difícil, o texto era pequeno, mas ele descobriu. Ele, corrigindo aquele texto, grifou todos os es. E quando foi entregar para o aluno, deixou ele por último, né? Entregou a folha. E o aluno já estava acostumado a ser criticado, enfim, e nem ligou. Mas ele ficou curioso, por que estava circulado todos os es? E o professor Marcos explicou: fulano, o seu E é maravilhoso. É um dos es mais bonitos que eu já consegui encontrar. E o aluno se sentiu, ele estava recebendo um elogio. Né? E o professor Marcos continuou: olha, nessa letra, você vai ser médico. Não preciso dizer por quê, né? Mas se você se esforçar, eu tenho certeza que todas as letras vão estar tão bonitas quanto esse E. Percebem? Era verdade, o professor Marcos estava acreditando naquilo que ele estava falando. E o aluno sentiu. Daí para diante, criou-se um elo de confiança, de comunicação com aquele aluno. E ele se desenvolveu belíssimamente. Né? Então, esse elogio, essa fala reconhecedora da potencialidade infinita do outro, tem que ter verdade. Como a Bíblia fala, nós temos que estar
em verdade, né? Naquilo que fazemos, para que haja essa ligação de pessoa para pessoa, espiritualmente falando, né? Ao entendermos e valorizarmos a potencialidade infinita, nós automaticamente estamos reconhecendo que ele é portador das qualidades divinas e que nós mencionamos diariamente na nossa meditação Shinsokan, ver, contemplar. Deus é uma prática meditativa, né, que nós efetuamos todos os dias, de tal maneira que nós estamos sempre afinados com o divino em nós. E nessa prática meditativa, nós mencionamos que estamos preenchidos, envoltos pela infinita sabedoria de Deus, pelo infinito amor, pela infinita vida, pela infinita provisão, pela infinita alegria e pela infinita harmonia, atributos divinos, né? Então, quando eu reconheço no outro a sua qualidade de ser filho de Deus, tudo isso também é reconhecido. E o outro sente, né? Aí você está pensando, bom, eu entendi, mas o que isso tem a ver com mulher dotada de natureza divina, eterna? Porque a primeira educadora que aparece na nossa vida é a nossa mãe, né? E é próprio da mulher ter essas qualidades de acolhimento, de cuidado, de recebimento natural do outro. E isso é traduzido até na sua genitália, né? Nos seus órgãos reprodutores. Nós temos útero, os homens não têm. E biologicamente é isso que nos diferencia, homens e mulheres, falando exclusivamente no aspecto do sexo biológico, masculino e feminino. Então, o útero, ele é vazio. E quando a vida ali é gerada, o bebê se forma, a vida se forma, né? Graças à colaboração do papai e da mamãe. O óvulo é fecundado. E aí o embrião começa a se desenvolver, até chegar o momento do nascimento. Então, a mulher em si tem, como natureza básica, o gerar, o cuidar, né? Faz parte da natureza feminina esse cuidado primeiro, vamos colocar dessa maneira. O que não quer dizer fraqueza, ao contrário, isso é força, né? Mas vamos um pouquinho mais para frente. Uma pergunta que eu faço para as mulheres que estão nos assistindo, meninas há mais tempo ou menos tempo, né? Você já pensou como você se sente por ser mulher? Vamos ampliar essa pergunta. Você é feliz por ter nascido mulher? Lembram que nós mencionamos a força da palavra? E não é só a manifestada através do som. A palavra exteriorizada em qualquer uma das três formas mencionadas, pensamento, som, fala, gesto, ação, ela vai criando uma vibração ao nosso redor. Vou dar o nome que nós utilizamos, mas sintam-se à vontade para utilizar o nome que quiserem. Cria uma atmosfera pessoal.
E essa atmosfera, esses corpúsculos espirituais que são compostos pela nossa atmosfera, ela é formada pelo que nós mantemos a maior parte do tempo na nossa mente. Mente consciente e mente subconsciente, né? E cria uma atmosfera de atração ou rejeição para aquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Não o que é conveniente pensar, não o que a sociedade espera de nós, mas o que você, ser humano do sexo feminino, realmente crê de si mesmo. Né? Então, é muito importante que você, antes que qualquer outra pessoa, reconheça as suas próprias qualidades. Porque a partir desse reconhecimento do seu valor, enquanto ser humano, mulher, filho de Deus, mulher, ou filha de Deus, mulher, tem essa missão grandiosa, né? Mas vamos continuar. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi alerta no volume 29 da coleção A Verdade da Vida, no capítulo 2, uma situação muito interessante, né? Eu vou até colocar os meus óculos. Sobre o efeito das nossas palavras, e o capítulo 2 desse volume 29 começa assim: sobre a expressão "porque é mulher". Ele começa o capítulo assim: não subjugue a mulher com palavras negativas. Creio que um dos fatores que impediram por muito tempo a evolução da mulher, principalmente no Japão, foi o costume de os pais dirigirem às crianças do sexo feminino palavras como: seja comportada, porque você é mulher. Você não conseguirá fazer isso porque é mulher. Você não deve ter aspirações tão grandes porque é mulher, etc. Assim, pelo poder da palavra, gravavam no subconsciente das meninas a ideia de que a mulher é uma criatura fraca e inferior. Existe, inclusive, uma expressão que diz: criatura frágil, teu nome é mulher. Vejam, esse texto, naturalmente, como qualquer texto, tem que ser compreendido analisando o momento que foi escrito, né? A situação do ambiente, as pessoas a quem ele se dirigia. Mas, embora o professor Masaharu Taniguchi, e esse livro tem algumas décadas, tenha dito que isso ocorria no Japão, será que ainda hoje, décadas depois de escrito, esse livro não traz uma realidade próxima de você? Será que, de alguma maneira, você não guarda na sua mente uma sensação de inferioridade por ter nascido mulher diante do contexto da sociedade aonde você vive? E ele continua, né? Um pouquinho mais para frente. Como vemos, o subconsciente de toda a humanidade veio, durante séculos, admitindo a ideia de que a mulher é inferior ao homem. Mas, mesmo sofrendo os efeitos negativos da força desses pensamentos que subjugam a mulher, ela conseguiu evoluir bastante. E ele ainda nos fala: se não houvesse a influência negativa da força dessas ideias e palavras que sugerem a inferioridade feminina, a evolução da mulher talvez tivesse superado em muito a evolução masculina. E aqui ele segue nesse capítulo, citando vários aspectos em que a mulher não tem razão
nenhuma para se sentir inferior ao homem. Nós não estamos tratando de superioridade e inferioridade, e simplesmente na valoração do ser humano, mulher, pelas suas próprias características, né? E ele alerta, no item 3 desse capítulo, não insista em tratar como mulher a criança do sexo feminino. Ou seja, ao criar filhos, deve-se criá-los como filhos de Deus e não como meninos e meninas. Não se deve dizer às crianças do sexo feminino frases que contenham a expressão porque você é mulher, porque você é menina. Nessa expressão, geralmente está implícita a ideia de inferioridade feminina. Mesmo que a pessoa a profira sem a intenção de apontar essa inferioridade, o efeito é negativo, pois durante muitos séculos, não um dia, 10 dias, 10 meses, 10 anos, séculos, né? A humanidade veio atribuindo à palavra mulher a conotação de inferioridade e fraqueza. Acepção esta que ficou gravada no subconsciente das pessoas e assim sendo, em qualquer frase iniciada ou terminada com as palavras porque você é mulher, fica subentendida a ideia de que é fraca ou inferior. E ainda, mais um pouquinho, ele aponta teoria da superioridade feminina baseada no ponto de vista biológico, né? E ele cita aqui, apenas para não ficar solto, né? Segundo os zoólogos, as abelhas mestras rainhas nascem de ovos depositados em favos que contêm melhores elementos nutritivos. Alguns médicos afirmam que, quando a mulher não está suficientemente nutrida, gera criança do sexo masculino. Lembrando que essa era a informação quando o texto foi escrito, né? As estatísticas mostram que as mulheres vivem mais do que os homens. Nos primeiros anos de vida, as crianças do sexo feminino têm mais resistência física, sendo seu índice de mortalidade inferior ao de crianças do sexo masculino. E por aí vai, em várias vantagens biológicas apontadas nesse sentido, né? E ainda nesse desenvolver de raciocínio, o mestre coloca no item 7 desse capítulo 2 a seguinte frase: se a mulher parece inferior, é porque ela não exterioriza plenamente a sua capacidade. Então, o que o mestre está falando aqui? Que a mulher, por ser filha de Deus, tem capacidade infinita tanto quanto o homem. E essa capacidade, ela é exteriorizada de forma satisfatória quando a mulher acredita e exterioriza os seus atributos, né? Vamos lá. O fato de a mulher parecer inferior ao homem não significa que ela seja inferior por natureza. Essa aparente inferioridade tem origem no seguinte: 1. Influência negativa do poder da palavra, isto é, do hábito de se dizer que a mulher é inferior. 2. O fato de não ocupar cargos de grande responsabilidade como o homem. Lembrando que o texto foi escrito há várias décadas, mas ainda hoje nós temos que admitir que existem mais dificuldades para a mulher desenvolver cargos de grande responsabilidade, mas isso depende dela, do seu desenvolvimento, da sua ousadia, né? Em não acreditar nos padrões pré-estabelecidos. Porque você é mulher, tem que ser assim. Não! Você é filha de Deus, dotada de capacidade infinita. Manifeste-se, tenha um sonho.
Desenvolva os elementos capacitadores em você para a conquista desse sonho. Porque a sua natureza é divina, tanto quanto a do homem. Né? Muito bem. E o que o professor Masaharu Taniguchi, o nosso sagrado mestre, nos orienta? Portanto, a partir de agora, a mulher deve purificar seu subconsciente com o poder da palavra, proclamando-se uma criatura superior e voluntariamente exercer uma função de responsabilidade. Não ter medo das responsabilidades. Não ter medo de esforçar-se, do aprimorar-se, para que o seu sonho, o seu objetivo seja alcançado, seja lá o que for. Né? Assim, o grande dom e a enorme capacidade ocultos em seu interior passarão a se manifestar, começarão a jorrar como a água de uma fonte inesgotável. E com isso, ela também se tornará ótima companheira, mãe, enfim. Né? Em verdade, a responsabilidade gera a capacidade. Né? Então, nós temos várias funções na nossa vida a serem exercidas. E todas elas podemos fazer com confiança na nossa capacidade infinita. E não numa suposta inferioridade que o nosso subconsciente possa trazer em razão de fatos culturais, históricos, sociais, ao longo dos séculos. Mas o que nós temos? Nós temos o agora, e o agora é você, mulher, com capacidade infinita. Manifeste-se, confie na sua natureza divina. Né? Muito bem. Nós temos várias revistas dentro da Seiichi no Ie. E uma delas se chama Revista Mulher Feliz. E na revista de março de 2020, nós temos um artigo de autoria da preletora, aspirante da sede internacional Lilian Suzibafi Norimatsu, com o título A Verdadeira Feminilidade do Século XXI. Diferença entre submissão e docilidade. Esse artigo está nas páginas 15 a 17. E ela cita o exemplo de uma mulher africana chamada Wangari Maathai. E que, criada em situações bastante adversas, né, essa mulher conseguiu ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Através do reflorestamento do território aonde ela morava, ela conseguiu modificar toda a economia local. Né? Um território árido, ela incentivou a plantação de árvores, e outras mulheres participaram. Se eu não me engano, durante alguns anos, eles plantaram 30 milhões de árvores. E através da modificação da economia local, que ocorreu através dessa atividade, ela modificou aquele território. Uma revolução dócil, uma revolução meiga, baseada no amor à natureza, a si mesma, às suas irmãs, mulheres, né? Sem agressividade ou suposta inferioridade ou superioridade. Ela tinha um sonho de manifestar a sua capacidade infinita em contribuir para a evolução do seu país, daquele território. E ela conseguiu, manifestando a unicidade de todos os seres. O homem, a natureza, em harmonia, só pode gerar progresso.
Eu achei esse exemplo tão maravilhoso, né, que valia a pena ser colocado. No livro Assim se concretiza o amor, na página 33, também de autoria do Sagrado Mestre Professor Masaharu Taniguchi, ele nos fala o seguinte: o amor materno envolve e protege o filho, enquanto o amor paterno induz o filho a romper o envoltório e lançar-se para o mundo exterior. O amor paterno tem caráter orientador. Tem caráter orientador significa possuir força de comando e autoridade, que são características masculinas, não só masculinas, tá? É importante que se diga. O amor paterno induz o filho a deixar o aconchego do lar e tornar-se independente, e prepara-o para este fim. Para isso, é necessário ter autoridade. Fizemos a comparação entre o amor materno e o paterno, mas a mãe, na realidade, possui latente o amor paterno, ou seja, o amor com sabedoria. Assim, no decorrer do desenvolvimento do filho, a mãe deve educá-lo com amor sábio. Aqui é necessário que nós façamos um esclarecimento, né? Em outras partes do livro, o professor Masaharu Taniguchi nos explica, e esse livro fala sobre as várias formas de manifestação do amor, né? Quer seja pelo homem, quer seja pela mulher, enquanto filho, enquanto pai, enquanto companheiro, companheira, né? Aqui na página 32, ele diz o seguinte: o amor materno que envolve e protege o filho é infinito, né? Ele tem como essência o amor absoluto, único e ímpar. Deus é a origem de tudo, e o amor de Deus é a fonte de toda a expressão do amor. Por isso, tanto o amor paternal como o amor maternal têm como essência o amor absoluto, e aí sim, único e ímpar. Não precisamos, portanto, diferenciá-los no tocante à essência. Mas, enquanto o aspecto fenomênico, às vezes questionamos qual tipo de amor a criança precisa mais. O amor maternal, que se caracteriza pela doação incondicional, ou o amor paternal, que orienta de maneira racional. Em outras oportunidades, nós já tivemos chance de conversar sobre essa necessidade de que o ser humano, enquanto se desenvolve, tem do amor paterno e do amor materno. É importante ressaltar que esse amor paterno ou materno não quer dizer que somente possa ser exercido pela pessoa do sexo correspondente. Então, somente tem amor paterno o pai ou as figuras masculinas que rodeiam aquela criança? Não. Somente tem amor materno a mãe ou as mulheres que rodeiam aquela criança durante o seu desenvolvimento? Não. O ser humano, nessa fase de desenvolvimento, necessita dos dois. As características básicas desse amor paterno ou materno, nós já mencionamos, mas vamos dizer novamente, né? O amor maternal se caracteriza pela doação incondicional. O amor paternal é mais racional, orienta a criança para a saída do abrigo materno, e aí representando a sociedade, né? Nos primeiros meses de vida, a mãe e o filho têm uma relação quase simbiótica. E o pai fica um pouco ausente nesse sentido. À medida em que a criança vai se desenvolvendo e socializando mais, ela começa a enxergar a figura do pai, ou quem represente esse amor paterno.
e que significa a porta para a sociedade, para a convivência além do colo da mamãe, além da convivência materna, né? É nesse sentido que nós estamos falando, né? E um pouquinho mais adiante, ele coloca o sal e o açúcar na educação. Quando a criança cresce e se transforma numa pessoa totalmente independente, ela se torna sua própria mãe protetora e o seu próprio pai orientador. Gente, isso é demais, né? Vou ler de novo. Quando a criança cresce e se transforma numa pessoa totalmente independente, ela se torna sua própria mãe protetora e o seu próprio pai orientador. Na verdade, professor Masaharu Taniguchi explica logo adiante, uma pessoa com personalidade equilibrada possui proporcionalmente o amor protetor da mãe e o amor orientador do pai, que convivem de forma harmônica. Né? Isso é muito profundo, não é, gente? Ainda que as condições do nosso amadurecimento, da nossa vida, não tenham sido fáceis, eu posso, sabedor da importância do meu ser como manifestação divina, eu posso ser a minha própria mãe protetora e o meu próprio pai orientador. Sabendo que papai e mamãe fizeram o melhor que eles podiam. Eu sempre gosto de frisar isso. De acordo com a educação que eles receberam, de acordo com o ambiente que se desenvolveram. Isso não é uma sentença, mas pode ser um ponto de partida para uma vida cada vez melhor. Agradecendo aos nossos antepassados por terem nos dado a vida. E cada geração deve ser agradecida, porque se um tivesse dito não, a minha vida, a sua vida, nós não estaríamos aqui. Né? Um pouquinho mais adiante, né? Isso me emociona até, me perdi aqui das palavras, mas vamos lá. Em poucas palavras, assim como o sabor de um prato se altera completamente dependendo do excesso de açúcar ou de sal, a personalidade da criança também se altera dependendo do excesso de mimo ou de rigor. Portanto, é preciso dosar o açúcar e o sal na educação. Nós, enquanto educadores da Seicho-no-ie, temos uma frase que caracteriza bastante também as nossas atividades. Reeducar-se para educar. Então, se eu não reconheço em mim o meu valor, como eu vou reconhecer o valor do outro? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, mas eu posso desenvolver junto. Né? Então, você, mamãe educadora, vovó educadora, professora, profissional da área de educação, quando eu fiz aquela pergunta, você é feliz por ser mulher? É um processo de reeducação. Porque quando você se questiona, pode ser que venha uma frase que a sua avó dizia, que a sua mãe dizia, que a vizinha dizia, que o ambiente onde você estava, você sempre ouvia. E essa frase é do outro e não sua. Aquilo que você acreditar é o que você vai trazer para a sua vida. Lembra da atmosfera pessoal? Feminilidade, docilidade, meiguice, características próprias do feminino em nós, não são sinais de fraqueza. Eu posso ser uma mecânica feminina. Eu posso ser um profissional das Forças Armadas, sendo mulher feminina.
Isso não vai contra a minha natureza. Eu não preciso adulterar a minha forma natural de ser para caber numa forminha. Eu posso manifestar as minhas características desenvolvendo os componentes necessários para aquela função, para aquela profissão, para aquela atividade, mantendo a minha originalidade. Eu sou mulher, estou muito feliz de ter essa oportunidade de manifestar a minha feminilidade nesta vida. Como você se sente ouvindo isso? E a partir desse sentimento, você pode se reeducar de tal forma a manifestar cada vez mais a sua potencialidade infinita, sem se ater a rótulos que só vão lhe pertencer se você permitir. Isso é grandioso, isso é magnífico, né? Muito bem. E no livro A Verdade, volume 5, Mulher, nós temos várias partes, né, em que a mulher é analisada de acordo com as várias funções que ela possa e deseje desempenhar. No capítulo 1, na minha edição, que começa na página 13, nós temos o seguinte, primeira frase desse capítulo, né? A mulher dos novos tempos. A mulher dos novos tempos deve esforçar-se para desenvolver seu talento interior como ser humano, sem o objetivo de concorrer ou lutar contra o homem. É a falta desse esforço que torna a mulher dependente do homem, muitas vezes fazendo com que ela procure levar uma vida sem a manifestação da sua potencialidade real. Né? Para conquistar a independência, a mulher dos novos tempos deve procurar estudar com método, que é o que nós estamos fazendo aqui. É um estudo, é uma conversa bastante informal, mas nós estamos estudando a nossa natureza divina. Nessa oportunidade, especificamente dedicada à mulher. Né? Significa o aproveitamento contínuo do tempo livre no autodesenvolvimento, que acabará tornando a mulher vitoriosa em algum campo de atividade. Veja, aqui não está limitado a nada. Você está limitado ao alcance dos seus sonhos. E nada mais. Dá trabalho? Dá. Né? Costuma-se dizer que a infelicidade é de graça, mas a felicidade é muito cara. Ela exige esforço, ela exige persistência, ela exige entrega, ela exige doação. Enquanto outras pessoas, é assim, não tem jeito, é isso, é o marido, é o filho, porque eu tenho estudo, porque eu não tenho estudo. Desculpas vão haver aos milhões. Mas você é única. Você é dotada de potencialidade infinita. Você, mulher, é eterna no amor divino. Com as suas características, exatamente do jeitinho que você é. Você é perfeita manifestação do amor de Deus. E isso é absolutamente maravilhoso, maravilhoso. Né? Muito bem. E para encerrarmos essa nossa conversa a respeito da potencialidade infinita do ser humano, né? Da potencialidade infinita e características próprias da mulher, peço a você, por favor, que fique em posição de oração e acompanhe mentalmente a oração
para conscientizar a nossa missão como filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus, e no âmago da vida de cada um de nós está alojada a vida infinita de Deus. Portanto, somos seres eternos, indestrutíveis, que não envelhecem, que não adoecem, que não morrem. Conforme a visão comum da humanidade, vemos e sentimos nosso corpo por meio dos sentidos físicos e consideramo-nos mero corpo carnal, um aglomerado de moléculas, uma criatura frágil e efêmera, sujeita às leis que regem a matéria. Entretanto, o corpo carnal, que é matéria, não é o verdadeiro ser humano, mas simples vestimenta usada por ele. O verdadeiro ser humano, que é filho de Deus, emite vibrações espirituais da vida para dispor as moléculas da matéria de acordo com a imagem própria formada pela ideia origem. Cria, desse modo, a vestimenta carnal para o seu corpo espiritual e, vestindo-a, surge neste mundo. Vimos a este mundo porque somente nas condições oferecidas pelo planeta Terra podemos dispor de instrumentos e locais adequados para o nosso treinamento espiritual numa determinada etapa da evolução. A vida terrena é uma escola de treinamento onde o espírito, que é a essência do ser humano, exercita e dá polimento a si próprio a fim de manifestar a imagem verdadeira plena de luz e harmonia. O lugar para a manifestação da imagem verdadeira é um mundo terreno e a roupa ou o instrumento de trabalho para essa finalidade é o corpo carnal. É preciso que a roupa ou o instrumento de trabalho esteja sempre em ordem. O instrumento chamado corpo carnal nunca deve ser tratado de forma displicente. Os samurais mantinham sempre bem amolada a sua espada para que, em qualquer emergência, estivesse pronta para desempenhar plenamente a sua função. De modo análogo, devemos exercitar e treinar sempre o nosso corpo para que possa atuar sem nenhum empecilho, em conformidade com o momento, com o lugar e com a exigência da alma. Não pensemos que deixar o corpo carnal seguir a tendência natural é propiciar liberdade ao homem. Tal ideia é tão equivocada quanto a ideia de que deixar a espada seguir a tendência natural e enferrujar cada vez mais é conferir a ela liberdade de ação. Para que uma espada possa desempenhar perfeitamente a sua função, é preciso polir constantemente a lâmina, a fim de que não enferruje e mantenha o brilho. Proporcionar liberdade ao ser humano não consiste em permitir que ele viva em função de instintos físicos e deixar que a sua conduta se torne vil, degradante, mas sim em conduzir para o rumo certo os seus instintos naturais. Propiciar-lhe treinamento para que a sua alma não enferruje e mantenha-se em condição de desempenhar plenamente a sua missão, em qualquer ocasião e qualquer circunstância. É importante respeitar e valorizar a vida do corpo carnal. Mais importante, porém, é respeitar e valorizar a vida do ser espiritual. Agradeço a Deus por revelar-me esta verdade da máxima importância. Muito obrigado, muito obrigada. Da Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 2, de autoria do Sagrado Mestre Professor Masaharu Taniguchi. Assim, desta maneira, queridos amigos, conversamos sobre alguns aspectos que, no nosso entender, devem ser considerados para que você, mulher eterna, possa manifestar a sua natureza divina que lhe é própria. Não melhor ou pior do que os nossos amados companheiros homens, única nas suas qualidades, única nas suas características, única
para cumprir a missão de amar como mulher, quer seja como filha, quer seja como mãe, quer seja como irmã, tia, prima, professora, educadora, vizinha, vovô, vovó, enfim, da maneira que você desejar, você é única e a sua natureza, mulher eterna, é divina. Muito obrigada.